Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amigos, diz a palavra de Deus aqui no livro São Mateus, no capítulo 18 e no versículo 21, a seguir relata o seguinte: eu gostaria de ver, meus queridos irmãos, e de falar com vocês a respeito do perdão. O perdão, ele é necessário na vida de quem tem Deus no coração. Quero dizer para vocês o seguinte, que a Bíblia relata que foram escritos por homens inspirados por Deus, porque assim é a palavra de Deus, pelo contrário, não é verdade, né? Como eu sempre digo, que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Quem discorda é mentiroso. E quem é o mentiroso? É o diabo. No livro de São Mateus, o discípulo perguntou para Jesus até quantas vezes devemos perdoar o próximo. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Aqui, ó. Pedro, aproximando-se e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Ele mesmo diz, até 7 vezes? Mas Jesus disse assim: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí você fala assim, 70 vezes 7, sabe quanto dá isso? É muitas vezes, né? Por quê? É para nós perdoar sempre o próximo. Mas aí existe aquela coisa, um paradigma no meio. É perdoar em que parte você tem que perdoar o próximo? O seu irmão ou a sua irmã? O próximo em geral. É perdoar em tudo. Eu já cansei de ouvir várias vezes pessoas dizer que nem tudo a gente tem que perdoar. Não, nós temos que perdoar em tudo. O que Jesus disse, deixou escrito para nós, como exemplo aqui? Não só até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, o que nós devemos fazer, meus queridos irmãos? É colocar em prática isso, perdoar uns aos outros. Às vezes a pessoa fala sobre dívida, que a pessoa deveu para alguém. Eu já vi alguém falar, deveu, tem que pagar. Lógico que tem que pagar, mas exige alguma coisa, meus queridos, que a gente tem que colocar em prática. Em que, por exemplo? Olhar as condições que essa pessoa, o seu devedor, está. Você tem, por exemplo, tudo. Você tem o café para você tomar. Você tem a comida para comer a hora que você quer. Você tem casa para morar. Você vive uma vida boa. O seu devedor, praticamente, ele não tem nem dinheiro para pagar a luz para ele poder viver. Não tem um centavo para ele poder comprar o alimento de cada dia. Aí você chega na casa dele com a cobrança, cobrar dele. Ele te explica tudo isso. Ele te explica a situação que ele se encontra, ou que ela se encontra. Aí o que você faz? Eu não quero nem saber, eu quero o meu. Eu quero o meu. Tá vendo aí, meu querido irmão? Você está sendo correto?
você não está sendo correto perante a Bíblia. Você tem que perdoar. Ele conta a sua história. O que você tem que fazer? Verificar se é verídico ou não. Se você verificar e ver a situação dessa pessoa, e for verdade, e se você tiver Deus no coração, você vai falar assim, irmão, ô meu amigo, a hora que a situação melhorar para você, você me paga. E ao invés disso, orar por ele, orar por ela, para que Deus dê ela, para ele poder um dia te pagar. Tá entendendo? Quando você tira de alguém para pagar outro, também é errado. É pecado. Porque se você surrufia o seu próximo, entendeu? Para ser sincero com o outro, você é honesto com o outro, você está sendo honesto? Não. Vou dizer para você uma coisa. Por exemplo, você é comerciante. Não dentro da igreja, porque dentro da igreja é pecado ser comércio. Ter comércio dentro da igreja é pecado. Porque Deus abomina isso. Deus não aceita fazer comércio